E aí, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos. E aí estamos aqui reunidos nesta sexta-feira. Finalmente chegou aí a tão sonhada sexta-feira, todo mundo almejando por essa data para poder descansar, enfim. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos pautando aqui ao longo dos nossos encontros. Semana passada, havíamos falado sobre o diagrama de pacotes, e aí o nosso diagrama de pacotes nos dava uma visão mais aprofundada sobre os elementos que faziam parte, que fazem parte, na verdade, do código que está por trás do nosso software, e aí ele era complementar ao nosso diagrama de objetos, que por si só dava uma visão mais específica do nosso diagrama de classes. O nosso diagrama de classes era complementar o nosso diagrama de caso de uso, e por aí vai. Então, à medida que eu for apresentando aqui novos diagramas no escopo dessa disciplina, quero que vocês tenham ciência de que eles atuam como complementares aos seus diagramas anteriores. Então, o nosso diagrama de sequência, eu deveria até ter colocado aqui diagrama de sequência parte 1, que não vai dar para falar sobre todo ele nesta aula. Então, sobre o nosso diagrama de sequência, eu quero que vocês tenham em mente de que ele também vai ser complementar aos diagramas anteriores, em especial o diagrama de caso de uso, que vocês já conhecem tão bem, é o diagrama de classes, que vocês também já conhecem, mas não fizeram nenhum trabalhinho aplicando ele. Claro que farão isso aqui nessa segunda unidade. Beleza? Então, sem mais delongas, sem perder o foco aqui do que é principal, vamos direto ao que realmente importa. Então, o nosso diagrama de sequência, ele nada mais é do que um diagrama comportamental, no sentido de que vai determinar a sequência de eventos que ocorrem em um determinado processo. E isso é muito interessante, porque nos permite entender como os elementos que compõem o nosso software, e não somente os elementos escritos em código, mas também os elementos físicos, tais quais os nossos atores. É muito interessante porque com esse nosso diagrama, nós vamos pegar todos esses elementos, sejam digitais ou físicos, e entender como eles interagem, digamos assim, entre si, no sentido de esboçar uma determinada tarefa, beleza? E aí, através desse nosso diagrama, através da sequência de mensagens que esses elementos trocarão, então a gente vai também entender como um determinado contexto de uso é, digamos assim, realizado dentro aí do nosso software. E aí nós sabemos que, a nível de software, as interações ocorrem através aí da chamada de métodos. Nós temos as nossas classes, nós temos, na verdade, os nossos objetos, que representam aí instâncias das nossas classes, e aí vamos entender como todos eles interagem, as informações aí que são trocadas entre eles, certo? E aí, tendo um breve entendimento acerca de tudo isso, temos que esse nosso diagrama de casos na verdade, que o nosso diagrama de casos de uso vai meio que embasar esse nosso diagrama aí de sequências. Afinal, o nosso diagrama de casos de uso, como vocês todos sabem bem, eles esboçam determinadas situações no nosso software, determinadas funcionalidades que o nosso software deve prover, tal qual vocês fizeram aí na primeira parte do nosso projetinho, pensando lá no software da Unidos pelas Patinhas. Então, nós tínhamos uma série de funcionalidades que vocês esboçaram com cada um dos elementos que fazem parte lá do nosso diagrama de caso de uso, no caso, com cada caso de uso, e em cada caso de uso daquele representa uma determinada funcionalidade que o nosso software irá conter. E aí, vamos tomar como base esse nosso diagrama de casos de uso, porque com o nosso diagrama de sequência, perdão, nós vamos poder dar um detalhamento ainda mais voltado para a parte de software, que permitirá um aprofundamento mais qualificado de como as coisas irão interagir a nível de código.
Beleza? Outro ponto também, já que nós vamos ter como base o diagrama de casos de uso, é também necessário enfatizar que o diagrama de classes também será utilizado aqui na elaboração do nosso diagrama de sequência. Isso é muito massa, pessoal, porque olha só, no nosso diagrama de sequência, vamos esboçar cada um dos nossos casos de uso que representam funcionalidades do nosso software e, para poder esboçar tudo isso, vamos também ter como base o nosso diagrama de classes, ou seja, vamos esboçar uma funcionalidade e tomando como base os elementos também que fazem parte aí do nosso diagrama de classes, ou seja, teremos lá os nossos atores, teremos as nossas classes, teremos a troca de mensagens entre todos esses elementos, a chamada de métodos, como os dados aí se figuram e por aí vai. Então, isso é muito interessante e traz uma visão mais qualificada aí para a modelagem que nós estamos fazendo aqui neste momento. Então, de posse, de entendimento desses dois pontos tão relevantes, na verdade, tendo entendido esses dois diagramas tão relevantes assim para a modelagem de software, afinal, eu até arrisco dizer que eles são a alma de quase toda a modelagem, praticamente toda a modelagem, né? Diagrama de caso de uso, diagrama de classe são bem essenciais. Então, tendo entendido esses dois camaradas e agora sabendo que o nosso diagrama de sequência tem eles como base, então a gente vai poder se aprofundar e dar um detalhamento mais qualificado para a modelagem que aqui estamos fazendo. Então, o nosso diagrama de sequência é uma excelente forma de validar e complementar os diagramas anteriores, em especial aqui o nosso diagrama de classes, porque veja só, quando estamos trabalhando com o nosso diagrama de sequência, nós vamos entender como as instâncias das nossas classes, ou seja, os nossos objetos, trocam mensagens entre si e como essa troca de mensagens permite que uma determinada funcionalidade aí seja alcançada, que na verdade, não determinada funcionalidade não, que um determinado objetivo que foi especificado nos nossos casos de uso, uma determinada funcionalidade, assim, digamos, vai aí ser atingida, vai aí ser esboçado no nosso software. Beleza? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos aqui falar sobre os elementos que compõem esse nosso diagrama de sequências. E aí, tal qual eu tinha citado, falei até aqui agora há pouco, temos sim, novamente, a presença aqui dos nossos atores que vocês já conhecem assim tão bem. Beleza? Então, os nossos atores vão ser aqui, na verdade, vão surgir com a mesma proposta dos atores no diagrama de casos de uso, ou seja, vão representar elementos externos ao nosso software, pessoas ou um outro software, outra API, ou algum elemento físico que colete dados, enfim, coisas externas ao nosso software que não dizem respeito à nossa parte da codificação. Nós não temos ainda como codificar uma pessoa, não tenho aí como mexer no código-fonte do Cloud, não tenho como mexer no meu código-fonte. Não, infelizmente ainda não temos essa possibilidade. Se tivéssemos, nossa, seria maravilhoso. Poderíamos consertar todos os bugs, todos os defeitos que nós possuímos aí como pessoas, mas infelizmente ainda não temos essa possibilidade. Então, os nossos atores aqui dentro do diagrama de sequência seguirão o mesmo propósito dos atores no diagrama de caso de uso, vão representar esses elementos externos ao nosso software, certo? E aí é importante enfatizar que esses elementos externos vão gerar eventos que irão iniciar o nosso processo. Afinal, o nosso software, assim, digamos, ele não se inicia por conta própria. Olha só, estou aqui utilizando o Google Meet, o Google Meet não projetou sozinho essa apresentação, ou então essa sala aqui não foi criada sozinha. Não, nada disso foi criada, esses elementos, na verdade, foram criados aí a partir de eventos que um ator externo se encarregou de deflagrar. No caso, o ator externo seria eu, o usuário, então eu me encarreguei de criar essa sala para que essa aula pudesse aí ser ministrada e também me encarreguei de criar esse material e projetá-lo para que vocês aí pudessem estudá-lo neste momento, beleza? Ok? Então,
como a gente vai ter como base os atores do nosso diagrama de casos de uso, na verdade, então vamos adotar aí a mesma representação. A representação vai ser a mesma. Qual é a representação, professor? Aquele bonequinho magro que nós fazíamos lá na primeira série, enfim, vai ser aquele nosso ator com o seu nomezinho identificando o que ele representa. Se é um cliente, se é um funcionário, se é um sistema coletor de dados biológicos, ou se é um outro sistema externo, uma API, enfim, certo? É isso que os nossos atores representam, tal qual vocês já estão cansados de saber. Entretanto, há uma pequena exceção, uma pequena diferença aqui nesse nosso diagrama de sequência, que é a lifeline. Lifeline, traduzindo em inglês, é a linha de vida. E essa linha de vida é um elemento muito interessante e muito importante dentro do diagrama de sequência, porque demonstra, assim, digamos, a linha de vida na qual aquele elemento irá percorrer. Na verdade, a linha de vida, assim, pertencente ao elemento que faz parte aí do nosso diagrama de sequências, ou seja, por quanto tempo uma determinada classe vai existir, ou por quanto tempo um determinado ator vai se empenhar em realizar uma determinada funcionalidade, por aí vai. Tem um tópico que fala sobre isso, então eu deixo para me aprofundar nesse termo mais à frente, certo? Então, o que eu quero enfatizar é o que está aqui, ó. Temos novamente os nossos bonequinhos magros, então tá aqui o bonequinho que a gente fazia lá na primeira série, outro aqui também, o nome dele simbolizando que esse bonequinho aqui é um cliente, o nome desse aqui representando que esse bonequinho é um funcionário e temos aqui uma lifeline, que é essa linha tracejada, certo? Que indica por quanto tempo esse elemento vai existir ou vai ter vida, assim, digamos, dentro da interação, dentro da funcionalidade que estamos esboçando aqui com o nosso diagrama de sequência. Beleza? Então é isso. Os nossos atores agora não são somente o bonequinho magro com o seu nome abaixo. Não, eles também têm uma linha tracejada que aponta por quanto tempo eles irão representar ou irão interagir com a funcionalidade que aqui estamos nos encarregando de modelar. Beleza? Então, outro ponto também necessário de se enfatizar aqui no nosso diagrama de sequência é que os nossos atores, eles não são obrigados de estarem presentes. Ah, nossa, professor, no diagrama de caso de uso, os atores eram essenciais, de fato. Aqui não, você tem essa possibilidade de não acrescentar os seus atores. Entretanto, eles são utilizados com muita frequência, então é bastante comum que você se depare com diagramas de sequência na qual ali estão dispostos os nossos atores. E é óbvio que esses atores serão exatamente os mesmos atores do nosso diagrama de casos de uso. Afinal, aqui no nosso diagrama de sequência, estamos tomando como base para a sua elaboração o diagrama de casos de uso. Então, os atores que estarão presentes aqui neste diagrama também são os mesmos que estavam presentes no nosso diagrama aí de casos de uso. Beleza? Então, é óbvio que um elemento essencial do nosso diagrama de casos de uso, que é um ator, está lá presente. Então, por que nós não vamos também utilizá-lo aqui no nosso diagrama de sequência, sendo que esse diagrama é embasado aí nesse outro? Então, é óbvio que se nós não acrescentarmos os nossos atores aqui na elaboração do nosso diagrama de sequências, então a gente vai ter prejuízos aí na compreensão do processo, porque os atores existem para melhor proporcionar-se, digamos, o melhor entendimento da funcionalidade que ali está sendo representada. Então, é necessário, é adequado que se tenha aí os nossos atores dentro desse contexto. Beleza? Ok. Então, sobre atores, pessoal, isso, bem simples. Esse diagrama também não tem muitas complicações. Ele tem muitas aplicabilidades, assim, eu diria, mas ele é bem simples também de se entender e muito prático, certo? Então, tendo falado sobre atores,
que é um dos elementos essenciais aí deste nosso diagrama. Outro termo eu também citei quando estava dando o entendimento geral do que seria o diagrama de sequência, que foi o termo aí lifelines. E aí eu falei um pouquinho sobre isso, mas vocês devem estar aqui se perguntando o seguinte: ai meu Deus, o que, que é a linha de vida de um ator? O que, que é a lifeline? Beleza? Então, olha só, as lifelines são participantes individuais em interação que existe durante um determinado período de tempo. É o nosso tempo de vida, é por durante quanto tempo aquele elemento vai participar da interação que estamos representando, que estamos modelando através deste diagrama. E aí, as nossas lifelines estão associadas a um ator, tal qual vocês viram agora há pouco, e também a um objeto que participa da nossa interação. Então, nós temos aí a possibilidade de representar atores mediante essas duas possibilidades. Na verdade, representar, perdoe, as nossas lifelines mediante essas duas possibilidades, associadas a atores e associadas aos nossos objetos. Beleza? Ok. As nossas lifelines, conforme vocês viram também lá no exemplo anterior, são representadas aí por uma linha vertical que é tracejada, uma linha vertical tracejada, perdoe, abaixo do nosso ator e também abaixo aí do nosso objeto. E aí, tendo essa linha tracejada, o tamanho dela até onde ela vai, o seu ponto de início, o seu ponto final, vai permitir identificar o tempo que esse elemento vai existir na interação que aqui estamos modelando, ou seja, aí a sua linha de vida. Por isso que temos esse termo tão evidente, tão explícito, lifelines, certo? Um objeto também é necessário enfatizar isso, já que as nossas lifelines também estão associadas aos objetos, não é verdade? Sim, também estão. É importante enfatizar que um objeto não precisa existir quando o processo é iniciado, dando o entendimento de que ele pode ser criado ao longo dele. Ou seja, temos que, dentro dessa modelagem, dentro desse diagrama de sequência, dentro do diagrama de sequências, temos que os nossos elementos que fazem parte desse diagrama, eles estão no topo, tal qual vocês verão aqui nos exemplos que eu mostrarei. Isso dá a entender de que eles já existem antes do nosso processo ser iniciado. Beleza. Entretanto, isso não é padrão, não é uma conveniência, não é algo que deve ser obrigatoriamente seguido, ou melhor, não é a única alternativa de se utilizar os elementos já criados no início ou antes mesmo aí da execução desse processo. Não, nós temos também a possibilidade de criar objetos ao longo aí do processo que aqui estamos modelando. E isso, pessoal, isso faz sentido, faz muito sentido, faz bastante alusão ao que vocês já conhecem, ao que vocês já dominam da programação orientada a objetos. Vocês sabem que a qualquer momento vocês podem instanciar uma classe, podem criar um objeto. Estou aqui no decorrer de um método, chego na metade dele, preciso dos métodos de outra classe, então instancio essa classe, crio um objeto aí proveniente dela a partir aí do meio da execução desse meu método e pronto. É isso aqui o que a gente está buscando representar, essa possibilidade que existe dentro da programação. Você não necessariamente tem que ter todas as variáveis, os objetos aí criados antes de dar início a uma determinada funcionalidade, a um determinado método. Não. Você pode, no decorrer desse método, no decorrer dessa funcionalidade, instanciar novos objetos, instanciar novas classes, perdoe, criar novos objetos. Beleza? Então, é isso aqui também o que as nossas lifelines permitem representar e é algo muito interessante, conforme vocês verão nos exemplos a seguir. Beleza? Outra coisa também interessante a respeito das nossas lifelines é o seguinte: quando um objeto ele é destruído, sua linha de vida vai ser interrompida com um X. A gente tem essa possibilidade, pessoal, de destruir classes dentro da programação orientada a objetos. Repitam aqui todos comigo. Sim,
temos essa possibilidade, isso é algo possível. Isso é algo possível. Ao mesmo tempo que você poderia criar uma variável na programação estruturada na linguagem C e, em seguida, destruí-la, fazendo uso das funções adequadas para isso, você também tem essa possibilidade aí na programação orientada a objetos, quando uma determinada classe não faz mais sentido de ser utilizada. E aí também, para representar isso, aqui dentro do nosso diagrama de sequências, temos essa possibilidade através do nosso elemento aí, lifeline. Quando isso ocorrer, a sua linha de vida vai ser interrompida com X. Então, quando vocês se depararem com X dentro desse diagrama de sequências, tenham o seguinte entendimento: aquele elemento chegou aí ao fim da sua vida. Eu não vou dizer que ele morreu, mas ele foi aí destruído ou não vai mais ser utilizado dentro da nossa interação, dentro da funcionalidade aqui que estamos representando. Ou seja, pegando aí os nossos objetos, não vai ser mais possível utilizá-lo dentro aí do nosso diagrama, dentro aí da nossa funcionalidade aqui representada. E aí, se você quiser utilizar novamente sobre esse objeto, então você tem que recriá-lo e ele vai possuir uma outra linha de vida que vai ficar em um outro espaço dentro desse diagrama, beleza? E é isso. Então, temos sim também essa associação com a programação, com a possibilidade de se criar e destruir os nossos objetos, beleza? Ah, ok, certo. Ok, o professor Felipe te mandado uma mensagem, respondo ele daqui a pouco. Acho que deve ser algo jeito, me ligou. Enfim, então, pessoal, olha só. Eu estou aqui agora com um objeto e aqui com a sua lifeline. Ou seja, olha só, tenho esse meu objeto PESFIS1 da classe pessoa física. Isso aqui é um objeto, não é um elemento externo, um elemento físico. Está representando, de fato, uma pessoa física. É uma pessoa que existe externamente ao meu software, o Cláudio, a Lanusa, outra pessoa e por aí vai. Entretanto, aqui a nível de código, está representando um objeto da classe pessoa física. Então, isso aqui é o meu objeto dentro desse elemento, tal qual vocês já sabem. Afinal, falei sobre isso aqui no nosso diagrama aí de objetos, para quem ainda não tem um entendimento tão claro disso, então sugiro rever essa aula, beleza? O que eu tenho aqui de novidade é o seguinte, olha só, tenho essa linha tracejada aqui abaixo que indica exatamente a sua linha de vida. Então, enquanto essa linha que estiver sendo expressa, estiver presente aí dentro desse meu diagrama, isso vai indicar que esse elemento aqui, essa classe PESFIS1, vai poder ser utilizada dentro desse meu diagrama. Então, vou poder aí chamar os métodos relacionados a essa classe, a esse objeto, perdão, ou permitir que ele se comunique aí com outros objetos mediante alguma determinada utilidade relacionada a isso. Então, sobre a nossa lifeline, pessoal, também bem simples de se entender. Estou só mostrando aqui a aplicabilidade dela a um objeto aí presente no nosso diagrama de sequência. Beleza? Ok. Então, só ressaltando, esse nosso objeto nada mais era do que uma instância da classe pessoa física. Sua linha tracejada representava o tempo que esse objeto iria existir na interação. E, mediante essa linha, essa lifeline, então, vou poder chamar ali, a qualquer momento, os métodos que essa classe possui, ou fazer com que ela se comunique com outras classes ou com outros atores, mediante algum determinado contexto de uso. Beleza? Então, sobre atores, era aquilo que nós tínhamos para falar. Sobre lifeline, foi exatamente isso. Vamos agora nos aprofundar no entendimento desse nosso diagrama, que é a respeito do seu principal elemento, que são as mensagens ou estímulos. Afinal, esse nosso diagrama de sequências tem como princípio mostrar a troca de mensagens entre os elementos que compõem o nosso diagrama, que compõem todo o nosso software, assim, digamos. Beleza? Então, isso aqui é o principal elemento, assim, digamos, é o que eu vou discutir aqui agora com vocês. Beleza? Então, as mensagens ou estímulos
são utilizadas para demonstrar a ocorrência de eventos, e a gente sabe que todos os nossos softwares são organizados mediante esses eventos. Os softwares, as funcionalidades, elas não passam a ser executadas aí do nada. Eu não projetei esse slide do nada, eu não criei essa sala do nada, vocês não entraram aqui nessa sala virtual também do nada. Não, ocorreu algum evento deflagrador aí por trás. Eu cliquei na funcionalidade apresentar slide, acho que era apresentar slide, não me lembro muito bem do nome da funcionalidade, enfim, mas era a funcionalidade de fazer exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Vocês clicaram aí lá no botãozinho entrar na chamada ou participar da reunião. Estou enganado, acho que era participar da reunião. E aí, isso demonstrou um evento. Vocês quiseram entrar nessa reunião, entraram e clicaram nessa mensagem. Se eu fosse aqui encerrar a aula, então eu iria clicar no botãozinho aí vermelho que está logo abaixo aí da tela na qual vocês estão assistindo, enfim, e tudo isso, pessoal, são eventos. Então, alguma coisa precisou ocorrer para que o meu software pudesse lidar com isso e demonstrar aí a funcionalidade relacionada à funcionalidade a ser executada. Beleza? Ok. Então, as nossas mensagens vão representar isso, vão demonstrar a ocorrência de eventos. E aí os nossos eventos, eles vão forçar a chamada de um método e alguns dos objetos envolvidos no processo. Ou seja, então, pensando aqui no Google Meet, então temos uma classe aí que representa, sei lá, uma reunião, que tem os seus dados, enfim, todos os seus atributos, e temos alguns métodos relacionados a ela. Quando eu iniciei o evento, na verdade, quando eu quis dar início a essa aula, então cliquei lá no botão iniciar a reunião, então chamou um método relacionado, associado a essa classe, e permitiu aqui que essa aula pudesse aí ser apresentada. Beleza? Outro ponto, pessoal, também interessante entre as nossas mensagens, é que elas não vão somente representar a chamada de métodos. Não, temos a possibilidade também de, através das nossas mensagens, representar a comunicação entre dois atores. E isso também representa aí contextos da vida real. Você pode ter aí um cliente que se comunica com um funcionário para representar para executar alguma determinada funcionalidade. Sei lá, vocês vão no Banco do Brasil, lá em Paulo dos Ferros, e vocês querem abrir a sua conta, então vocês interagem com o funcionário interage com o software. Nós podemos também modelar isso mediante este nosso diagrama de sequência. Beleza? É algo aí que também é possível. Então, as nossas mensagens, elas vão representar quatro contextos, assim, digamos, gerais, que são a troca de mensagens entre dois atores, ou seja, um ator se comunica com um ator, um cliente de um banco se comunica diretamente com o funcionário de um banco, que se comunica com o software, certo? Também temos a possibilidade de um cliente se comunicar com um lifeline, ou seja, se comunicar aqui com um objeto que existe aí dentro do nosso software, que é o caso do funcionário se comunicando com o software. É claro que ele não vai estar se comunicando com o código em si, com as classes. Não, vai estar se comunicando com as instâncias dessas classes, certo? O código vai lá ficar enxutinho. A pessoa está só manipulando o que foi resultado aí desse código, certo? Temos também a possibilidade da troca de mensagens entre as lifelines, ou seja, temos aí a possibilidade de troca de mensagens entre a linha de vida de dois objetos. Sei lá, temos dois objetos que se comunicam e trocam informações entre si, ou algum determinado ator que se comunica com outro objeto, enfim. O que eu quero aqui dizer, o que eu quero enfatizar, é que nós temos a troca de mensagens entre duas linhas de vida. E isso aqui também, pessoal, é algo possível e é uma das coisas mais comuns que existem nesse nosso diagrama de sequência. Beleza? Por fim, aí temos o inverso. Então, uma lifeline aí se comunicando com um ator, com um determinado elemento externo aí ao nosso software, a modelagem que aqui estamos buscando representar. Beleza? As nossas mensagens, elas vão ser representadas
por linhas entre dois participantes da interação, contendo uma setinha mostrando o direcionamento dessa mensagem, ou seja, um elemento X se comunica aqui com o elemento Y, troca uma mensagem que vai no sentido de X para Y, certo? Então, a gente tem aí essa troca de mensagens nesse sentido, seguindo esse fluxo, beleza? Então, elas vão ser representadas aí por uma linha na posição horizontal, ligando esses dois elementos, e aí vai ter ali uma troca de mensagens, certo? E aí, para entender qual vai ser a ordem esboçada nesse nosso diagrama de sequências, ela vai ser demonstrada de cima para baixo. Então, esse sentido que você, esse fluxo, na verdade, de leitura que vocês irão realizar ao se analisar, ou, na verdade, ao se modelar esse nosso diagrama de sequências. Então, as mensagens iniciadas primeiro, a troca de mensagens iniciadas primeiro, estarão no topo, as que vierem em seguida estarão logo abaixo. Então, a gente tem essa representação top-down, de cima para baixo, que vai esboçar a ordem na qual os nossos elementos irão trocar informações entre si. Nos exemplos aqui que eu vos trago, vocês verão tudo isso na prática, certo? Outro ponto também importante de se enfatizar aqui é que essas mensagens, essa linha que está conectada de um elemento para outro, vai conter algum texto. E esses textos vão identificar qual evento ocorreu e forçou o envio da mensagem e qual método foi chamado. Então, se isso aqui ocorrer, esse caso de você ter um evento e um método associado a esse evento, então você vai separar essas duas classes de informações através aí do nosso símbolo de dois pontos. Então, sei lá, o evento solicitar a abertura de conta, dois pontos, chama o método abrir conta. Então, isso aí seria uma mensagem transmitida dentro desse nosso diagrama de sequências que aponta o evento a solicitar abrir a abertura da conta e o método associado a esse evento, abertura de conta ou abrir conta. Beleza? Só que isso não é necessariamente o padrão que existe por trás desse nosso diagrama de sequências. Não, em determinados momentos, em especial quando você está tendo aí a troca de mensagens, uma comunicação entre dois atores, eu não vou me comunicar com a Lanusa esboçando um evento e um método a ser chamado. Não, nós somos pessoas, a gente troca informações direto, sem ter todas essas particularidades aí por trás, certo? Então, nesses casos, a nossa mensagem somente vai descrever o que ocorreu. Então, sei lá, a Alan usa e trabalha no Banco do Brasil, se digamos, então eu vou lá abrir a minha conta, então peço, Lanusa, por favor, abra minha conta. Essa mensagem, esse é o evento deflagrador da interação aqui que eu vou modelar, que seria a abertura dessa conta. Então, me comunico com a Lanusa, passo essa mensagem, por favor, abra minha conta, então passo essa mensagem para ela e ela se encarrega aí de acessar a funcionalidade adequada para isso, e a gente vai ter, nesse caso da comunicação da Lanusa com o software, então a gente vai ter isso aqui, o evento que ocorreu e o método relacionado por trás. Mas, quando um ator for se comunicar com outro ator, ou até mesmo em alguns outros contextos específicos em que você não precisa apontar um método chamado por trás, então você somente vai descrever aí o evento que ocorreu, que, na verdade, deu início a esse processo comunicativo entre esses dois elementos, beleza? Então, você tem essas duas possibilidades, esboçar uma mensagem dentro do nosso diagrama de sequência, separando essa mensagem em dois tipos de informações, o evento e o método associado, ou você pode ter só o método não, o evento associado, o evento deflagrador, dessa interação, e aí ele não precisa de dois pontos, você só descreve aí o que ocorreu. Beleza? Então vamos ver aqui como essas mensagens se figuram entre esses elementos e quais são também os principais tipos de mensagens que estão presentes aí, que estão contidas nesse nosso diagrama de sequência. Então, a primeira delas aqui a ser discutida é a mensagem entre atores.
Beleza? Então, a mensagem entre atores, ela representa meio que um caso opcional. Você não tem a obrigatoriedade de representar isso. Não, isso é uma aplicação em alguns contextos bem específicos. Por quê? Você está mostrando a interação entre dois atores externos que participam do processo. É o exemplo aí que eu dei. Eu me comunico com a Lanusa, então peço que ela abra aí a minha conta dentro desse software, certo? Então, isso seria representado aí por uma comunicação entre a minha pessoa e a Lanusa, que dentro do nosso diagrama de sequências estariam lá representados por dois bonequinhos magros. Apesar de eu estar gordo e o bonequinho magro aí não se adequar, mas enfim. E isso, pessoal, vai ser útil em algumas interações para tornar a sua compreensão mais clara e completa, certo? É muito interessante, porque permite uma maior abrangência e uma maior compreensão da modelagem que você está fazendo. Beleza? Então, olha só aqui como é simples. Eu tenho falado muito teoricamente, tenho mostrado pouco, mas só para vocês notarem como esse nosso diagrama de sequências também é bem simples o seu entendimento. Olha só, eu estou aqui, o meu bonequinho magro, que apesar de magro, a minha pessoa não tem mais nada, mas enfim, então está aqui o meu bonequinho magro, que sou o cliente desse banco, e está aqui o bonequinho da Lanusa, que é dentro desse contexto, é um funcionário. Então, eu falo, ó, Lanusa, por favor, abra minha conta. Então, isso aqui é um evento. Solicitar abertura de conta. Tem esse evento deflagrador que vai dar início à modelagem aqui na qual eu estou buscando representar ou vai iniciar algum outro determinado processo. E aí, se vocês notarem, olha só, temos aqui todos os elementos que discutimos. O bonequinho aqui, o nosso ator, a sua lifeline, beleza? Temos aqui a mensagem, olha só, a setinha apontando de uma lifeline para outra, ou seja, eu, cliente, me comunico com a Lanusa e solicito a abertura da minha conta, e a abertura da minha conta aqui, se vocês notarem, é um evento, e a Lanusa vai se comunicar com o software vai ter lá um objeto relacionado a isso, e aí vai ter uma mensagem percorrendo a solicitação da Lanús e por aí vai, a gente vai se aprofundando. Claro que isso aqui é só um pequeno trecho desse nosso diagrama de sequência. O nosso diagrama de sequência não é só isso, certo? É só um pequeno trecho só para vocês verem como ele é bem simples. Então, os outros elementos aí que estarão presentes nesse nosso diagrama de sequência serão isso aqui. Dois elementos que podem ser atores, objetos e por aí vai, que irão se comunicar mediante um evento, a chamada de algum método, até mesmo a troca de informações, enfim. Vocês verão aqui no decorrer das mensagens que eu vos apresentarei. Beleza? Então, esse exemplo discutido agora há pouco nada mais é do que uma conversa entre dois atores, uma conversa que foi necessária para dar início a uma determinada funcionalidade. Beleza? Então, a mensagem, se vocês bem notaram, o que aquele exemplo estava demonstrando, descreveu simplesmente o evento por trás, que era a solicitação aí da abertura de uma conta. E aí, para esse caso, como são dois elementos externos, como são duas pessoas, eu e ela Lanusa, então não há métodos por trás disso, certo? Por isso que a nossa mensagem aqui, ela tá tão simples, é só o evento que iniciou, que figurou esse processo comunicativo. Por que eu me comuniquei com a Lanusa? Porque eu estou pedindo aí para ela abrir a minha conta, certo? Beleza? Vamos aqui passar para o outro tipo de mensagem, que é uma das mais utilizadas, que consiste na troca de mensagens entre as nossas lifelines. Então, essa é a ocorrência mais comum. É nesse ponto aqui que vocês irão mais atuar, certo? Porque essa nossa troca de mensagens entre as lifelines vai acarretar a execução de um método. Então, olha só, vamos entender isso aqui na prática com a chamada do método consultar CPF. Podemos ter esse método dentro aí do contexto de um sistema bancário? Sim, podemos consultar um cliente ou as suas pendências ou consultar os dados que sejam relacionados a um cliente em um determinado contexto, através aí dessa sua chave de busca, o seu CPF. O meu CPF é diferente do CPF da Lanusa, que é diferente do CPF do Cláudio, enfim, ninguém tem o mesmo CPF. CPF é um número único para cada um de nós. Beleza? Então podemos sim ter esse método aí representado, contido, na verdade, dentro do nosso software e vamos entender como ele aqui seria utilizado em algum contexto específico. Olha só esses elementos aqui que eu tenho.
tenho esse elemento aqui que representa uma parte de controle aí do meu software, algo que vai controlar aí o fluxo das informações, vai controlar as informações, assim, digamos, que o meu software ali irá conter. Então, controle aqui é abertura de conta. Então, eu sei que para essa funcionalidade aqui, a abertura de conta, eu vou ter aí alguns métodos, uma classe associativa relacionada a isso. Eu até falei na nossa aula passada, lá sobre o nosso diagrama de pacotes, que nós temos aí a representação de diferentes camadas, e eu até mostrei essas camadas, e nós tínhamos uma delas lá, que era a camada de controle, que continha todas as principais funcionalidades que o nosso software iria prover. Abertura de conta, encerramento de conta, saque, depósito, enfim. Então, isso aqui é uma instância lá daquelas classes que estão contidas no nosso diagrama apresentado na aula anterior, beleza? Para quem não entendeu isso aqui, para quem está com um pouquinho de dúvida, solicito que dê uma olhadinha nisso. Beleza? Então tá aqui o meu controle de abertura de conta. Olha só, essa minha classe que se encarrega de executar essa funcionalidade, de abrir uma conta, na verdade, é essa classe aqui na qual a Nusa vai interagir, ela faz o seguinte, ela tem esse evento, consultar o cliente, e a chamada aqui do método consultar CPF, passando aqui um atributo do tipo long, ou seja, quando a Lanús interagir com esse objeto, com essa classe, controle e abertura conta, é o evento deflagrador que vai se encarregar, que vai dar início a essa funcionalidade, a consulta aí de um cliente. Sei lá, a Lusa quer consultar as pendências que o Cláudio tem aí no banco. O Cláudio está devendo aí bastante para o banco. Então, temos esse evento aí, consultar cliente. Isso foi o que deu início, foi o que deflagrou essa funcionalidade. E aí, dois pontos, olha só, consultar CPF, abre parênteses, long, fecha parênteses. O que é isso aqui? Isso aqui é um método. O método que vai ser executado por trás desse evento. A Lanusa quer consultar o cliente, então ela vai lá, acessa o botão consultar cliente, e aí tem lá o campo para preencher o CPF, e aperta o botão pesquisar, imaginando, e pronto. O que ocorre a nível de back-end? Vai ocorrer a chamada desse método. Lá por trás dessa telinha, vai ocorrer a chamada desse método consultar CPF, e aí vai ser passado aqui o CPF do Cláudio no formato aí long, e aí esse dado vai ser utilizado para uma busca no banco de dados, e aí vai ter lá uma seleção de várias tuplas relacionadas às pendências aí bancárias que o Cláudio tem, e aí vai retornar o resultado dessa pesquisa para a tela. Então, olha só, é isso aqui o que a gente está buscando representar, beleza? E aí, se vocês notarem, olha só, controle, abertura, conta, o evento deflagrador, aqui o método, está se comunicando com a classe pessoa física, porque vai consultar aí, na verdade, vai chamar o método aqui relacionado, presente a essa classe pessoa física. Consultar CPF está presente nessa classe pessoa física. Então, para poder consultar tudo isso, vai chamar esse método associado a essa classe pessoa física para que uma busca possa ser executada lá no banco de dados. Então, se vocês bem notarem, agora eu estou representando a comunicação entre dois elementos aí digitais presentes no meu software. Essa classe aqui que representa essa funcionalidade que se comunica aí com a classe pessoa física que contém esse método consultar CPF, que vai lá se encarregar de buscar no banco de dados e retornar aí os dados de uma pessoa. Então, é como se, imaginando aqui, eu tenho que o retorno, na verdade, eu tenho que consultar CPF, deixa eu imaginar aqui como seria. Consultar CPF, deixa eu ver aqui, retorna os dados aí de uma pessoa. Não, ou melhor, retorna uma instância da classe pessoa física, porque vai consultar o CPF dessa pessoa, se essa pessoa existir, retorna essa pessoa lá do banco de dados. Então, é isso aqui o que eu estou enfatizando, é como se essa minha classe PSFIS1 recebesse o resultado aí dessa consulta no banco de dados. Beleza? Já que eu estou usando o CPF para buscar uma pessoa, para buscar o Cláudio aí que está devendo para o banco, então busca lá o Cláudio no banco de dados e retorna ele para essa classe aqui, PSFIS1, que vai conter aí os dados do Cláudio, e eu vou poder utilizá-los da maneira
mais adequada para isso. Beleza? Cláudio aí tá desesperado porque tá Não, devendo tá um banco. beleza não. Sai daqui, homem. É. Abre o olho, Cláudio, abre o olho, viu? Tá Dever, aberto. Tô devendo não, viu? dever para banco é uma furada, viu? Graças a Deus eu nunca devi, mas eu tive aí um parente que pegou meu cartão de crédito emprestado e, meu Deus do céu, gente, nunca empresta em cartão de crédito, sério. Pode ser para o seu parente, para o seu melhor amigo, mas se for emprestar, tome cuidado, você pode ter muita dor de cabeça. Foi o que aconteceu Melhor, melhor. comigo. Nem tenha Então, cartão de crédito. nossa, não, sério, ó, dever para o banco, meu Deus do céu, dever para o banco é uma dor de cabeça tão grande, principalmente quando não é você que está devendo, mas sim o terceiro. A dívida está no seu nome. A dívida está no seu nome. Entretanto, é outra pessoa que fez uso do seu cartão e aí tá só esse efeito bola de neve, o seu nome quase ficando sujo, enfim. Não recomendo isso para ninguém. Foi um trauma que eu tive, agora eu estou mais esperto e eu dou esse conselho de vida para vocês. Beleza? Então, pessoal, isso aqui, olha só, a mensagem se comunica, na verdade, a troca de mensagem aqui entre duas lifelines, entre dois elementos digitais, assim, digamos, presentes nesse nosso diagrama de sequências. Beleza? Ok. Então aqui está só ressaltando o que eu acabei de explicar para vocês, para quem for dar uma lida nesse slide, não se perder no que ali está sendo representado naquele exemplo. Beleza? Vamos aqui para o terceiro tipo de mensagem, que são as nossas mensagens de retorno. Olha só que interessante. Nossas mensagens de retorno vão identificar a resposta a uma mensagem disparada por um objeto ou ator. É como o próprio termo deixa evidente. Vamos retornar alguma coisa. São as nossas mensagens de retorno. Então, elas vão seguir o fluxo inverso. Até agora, vimos que as nossas mensagens elas vão da esquerda para a direita. Então, esse objeto aqui se comunica com esse, as nossas mensagens seguem nesse fluxo. Entretanto, se esse objeto precisar retornar uma mensagem para o outro, temos essa possibilidade? Sim, temos. Isso é coisa, pessoal, que acontece aí na programação com as nossas famosas funções, assim, digamos, que retornam algum valor, ou então mesmo os nossos métodos. Vocês sabem que os nossos métodos são funções, temos a possibilidade dos nossos métodos retornarem alguma coisa. Então, essa possibilidade de se retornar alguma coisa é o que nós esboçamos aqui com as nossas mensagens de retorno. Beleza? E o nosso retorno pode ser qualquer coisa que seja relacionada à lógica que está por trás. Sei lá, um boolean para representar que o processo ocorreu da forma correta, com sucesso ou não, ou retorna aí um Cláudio, retorna uma pessoa dentro desse software, ou retorna a todas as dívidas que o Cláudio tem. Enfim, a gente está retornando alguma coisa. É o que a gente tem lá no mundo da programação. E aqui, como a gente está modelando o que temos no mundo da programação, então é óbvio que também teremos a capacidade de fazer isso. Beleza? E aí, as nossas mensagens de retorno são representadas por uma linha tracejada, contendo uma seta que aponta para o elemento que recebe o resultado do método. Certo? Então vamos pensar aí no exemplo anterior, vamos retomar para o exemplo anterior, só que agora aplicando esse conceito de retorno. Então, olha só, continua aqui com a minha classe controle abertura conta, aqui a minha classe pessoa física, a minha classe PSFIS1, na verdade, no objeto PSFIS1, perdão, da classe pessoa física. Continua aqui com o evento consultar o cliente, a chamada desse método, ó, consultar o CPF, aqui um long, enfim. Só que aqui eu estou chamando o método consultar o CPF, beleza. Só que eu não sei o que vai ser retornado. O que vai ser retornado, olha só, está sendo esboçado por aqui. Eu tenho essa minha linha tracejada que está comunicando este elemento a este. Ou seja, eu sei que esse meu método consultar CPF vai retornar aí os dados de um cliente, e esses dados aí serão aqui do tipo string. É isso aí o que eu estou buscando. É isso, na verdade, que está sendo modelado, representado aqui nessa minha funcionalidade. Ou seja, a Lanús interagiu com essa funcionalidade, controle de abertura de conta, quis consultar um cliente, sei lá, pronto, acho que entendi o conceito, para ver se essa pessoa já existe aí no banco, já está cadastrada, na verdade, assim, digamos, dentro aí desse sistema. Então, ela vai lá e vai consultar o cliente, aí interage com a funcionalidade de consultar o seu CPF, passa o seu CPF.
E aí temos esse objeto, PSFIS1, que contém esse método, consultar CPF, faz essa busca lá no banco de dados, se encontrou essa pessoa, então retorna aí os seus dados no formato string. Beleza? Então é isso aí o que a gente está buscando representar com essa nossa mensagem de retorno. Outra coisa aqui que eu esqueci de enfatizar para vocês é a presença desse nosso retângulo aqui do lado, que vai meio que mostrar a troca de mensagens aí que estão relacionadas a um determinado contexto. Porque se você tiver outros contextos, aí vocês terão outros retângulozinhos desses, certo? Para poder demonstrar aí os eventos deflagradores, os seus retornos e outras possibilidades aí em volta. Beleza? Então, só tinha esquecido de enfatizar esse nosso retângulo que representa o que está ali ocorrendo nesse momento. Então, aqui, como eu estou consultando o cliente, então esse meu retângulo, já que vai retornar alguma coisa, ele se expande aqui para baixo. Se eu for chamar aqui um outro método, então vou ter um outro retângulozinho lá associado que vai demonstrar por quanto tempo esse método aí vai ser executado e todas as possibilidades que podem existir por trás. Beleza? Ok. Então, pessoal, sobre a nossa mensagem de retorno é isso. Lembre lá do nosso return, que retorna aí as nossas mensagens, os nossos dados, enfim. Beleza? Ok? Então, prosseguindo aqui com a nossa discussão, vamos falar sobre as nossas mensagens construtoras. Afinal, pessoal, na programação orientada a objetos, nós não temos os nossos construtores. Nossos construtores são o quê? Métodos. Nós chamamos esses métodos a partir do quê? De um evento. Quero criar um novo objeto dentro do meu sistema, então eu chamo um construtor relacionado a isso. Então, é óbvio que também temos as mensagens construtoras relacionadas a esse contexto. Beleza? Então, as nossas mensagens construtoras têm exatamente esse sentido. Beleza? Vão representar os nossos métodos construtores aí da POO, beleza? E aí, elas vão estar ligadas a um retângulo que representa o objeto a ser criado durante a interação. Afinal, eu tinha enfatizado para vocês que quando vamos utilizar os nossos elementos dentro do diagrama de sequência, eles podem estar existindo lá no topo desse nosso diagrama, tal qual vocês viram aqui nos exemplos anteriores. Ó, isso aqui é como se estivesse no topo. Entretanto, eu posso ter aqui abaixo uma outra classe, um outro objeto. Posso sim. Por quê? Eu posso chamar aqui, sei lá, nesse momento, um método criar cliente, assim, digamos, pronto, consultor CPF não retornou nada, então posso criar aí um cliente dentro desse banco. E aí, a chamada desse método vai criar um outro objeto, e esse outro objeto estaria contido aqui abaixo, não nessa mesma linha, nesse mesmo nível desse, porque esses objetos estão aqui no topo e a gente faz a leitura de cima para baixo. Então, os nossos métodos construtores vão estar ligados a um objeto dentro aí, as nossas mensagens construtoras, perdão, estarão ligadas a um objeto que será utilizado, na verdade, que estará presente em um nível mais abaixo do nosso diagrama de sequência. Afinal, ele foi criado posteriormente, ele não existia antes aí da execução dessa funcionalidade que eu estou buscando representar nessa modelagem. Ele foi criado posteriormente. É um cliente que foi criado logo após os resultados aí da consulta do CPF. A aluno procurou no sistema, passou os dados aí do Cláudio, viu? Pronto. Na verdade, voltando para exemplo, eu fui criar minha conta no banco, a Lanusa perguntou meu CPF, usou meu CPF para consultar, ver se eu já não era um cliente do banco, retornou que eu não era, então ela agora vai criar uma conta para mim, então ela vai interagir com o objeto aí da classe pessoa física, que vai conter os meus dados e vai se encarregar de armazenar os meus dados lá no banco de dados. Enfim, é isso aí que as nossas mensagens construtoras estão se encarregando de representar. Então, olha só, aqui, aqui com exemplo fica mais prático. Então, voltando aqui, ó, para a minha classe de controle abertura conta, que representa exatamente essa funcionalidade, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu evento, abrir conta, e aqui o meu método que é chamado abrir conta, que eu passo inteiro que vai ser utilizado para isso, certo? E olha só, meu evento abrir conta, a Lanusa vai abrir a conta para mim.
Interagiu com essa funcionalidade, abrir conta, que está associada a um dos botões lá na tela. Beleza. A nível de back-end, o que, que vai ocorrer lá no meu código? Vai criar um objeto comum 1, que vai ser da classe comum 1. E aí, vai ter aqui alguns métodos relacionados a isso, e retorna aqui o número da minha conta e encerra aqui a sua execução. Não vai ser mais chamado, pelo menos nesse contexto. Estou até aqui com um xizinho dando a entender que ele morreu, que foi finalizado. Não que essa minha classe aqui vai deixar de existir. Não, eu só parei aqui de encerrar, de executá-lo. Beleza? Então aqui, controle, abertura, conta, meu evento deflagrador, abrir conta, minha chamada do método, abrir conta, aqui a classe que vai ser criada como um da classe, meu objeto como um da classe conta comum, retornou, olha só a mensagem aqui de retorno, o número da minha conta, para que a Lanusa pudesse informar para a minha pessoa o número aí da minha conta. Minha conta foi criada no banco de dados, eu quero saber a hora que ela foi criada, outras coisas relacionadas. Não, para mim só importa, dentro desse contexto, o número da minha conta. Eu quero, no número da minha conta, a agência, assim, sim, as informações necessárias aí para uma conta, outras coisas relevantes ficam lá armazenadas aí no banco de dados e não me interessa. Aqui nesse exemplo, eu estou só retornando o número da minha conta só para dar o seguinte esclarecimento para o cliente, que ele agora já sabe qual é o número da conta associada ao seu perfil dentro desse sistema bancário. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, é um construct. Olha só, abrir conta é como se, é como se fosse um construct, assim, digamos, um método construtor lá no meu código, que vai se encarregar aqui de criar um objeto desses lá no meu código. Beleza? E aí eu passo aqui inteiro, sei lá, acho que esse inteiro aqui pode representar a senha dessa pessoa, qual a senha que vai estar associada. E aí cria minha conta e retorna aí o número da conta relacionada a essa conta que foi criada. Beleza? Então, mensagens construtoras é isso. Beleza? Tendo falado de mensagens construtoras, vamos falar do seu inverso. As mensagens que se encarregam de destruir objetos dentro aí da execução do nosso software, beleza? Então também temos essa possibilidade, é algo possível na programação, certo? Lembrem lá aí, voltando para a programação, voltando para as aulas de estruturas, lembrem lá quando vocês alocavam o espaço e depois liberavam, chamavam lá a função free, e também temos essa possibilidade de fazer isso com a programação orientada a objetos. A gente pode parar, a gente pode dar fim, assim, digamos, a um determinado objeto mediante o seu contexto, ou ele pode deixar de ser executado a partir do encerramento aí de uma determinada funcionalidade, beleza? Então, as nossas mensagens destrutoras vai ser uma mensagem que atinge a linha de vida de objeto e a interrompe com um X, encerra de vez aí a sua lifeline. Então, olha só, pensando aqui agora diferente, estou aqui com o objeto carro 1, que representa um carrinho de compras dentro, sei lá, de algum software eletrônico, na Magalu, por exemplo. Então, você está lá com seu carrinho de compras, que é representado, obviamente, por um objeto, certo? Está aqui a lifeline desse objeto car1. Ele se comunica aqui com vários itens que estão adicionados ao seu carrinho. Então, você, sei lá, adicionou um notebook para o seu carrinho, adicionou um celular, adicionou, deixa eu ver, um Nintendo Switch. Enfim, você adicionou esses 3 itens no seu carrinho de compras. Beleza. Eu não quero comprar um Nintendo Switch. Eu tô achando muito caro. Acho que um notebook gamer para mim já tá de bom tamanho. Vou poder jogar bastante. Beleza. Então você clica lá no botãozinho excluir item do seu carrinho e esse item vai ser excluído. E aí esse item era representado por um objeto e aí sumiu lá do seu carrinho. Beleza. A nível de back-end, como essas coisas ocorreram? Você tinha um objeto representando o seu carrinho. Quando você clicou lá no botão de excluir esse item do seu carrinho, de excluir o Nintendo Switch, então você deu início a esse evento deflagrador excluir item, você quis excluir do seu carrinho, e aí ao clicar naquele botão, foi chamado esse método excluir item carrinho,
que se encarrega de excluir o item relacionado a ele. E aí, digamos lá que no Nintendo Switch era representado pelo objeto item 1, que era da classe item carrinho, então chamou esse método, esse objeto aqui, e morreu. Olha só, estou aqui com o x, então ele deixou de existir. Então é assim que eu excluí esse meu objeto aí do meu carrinho, assim que as coisas se figuraram mediante essa minha mensagem destrutora. Essa minha mensagem se encarregou de destruir, de encerrar, de matar, aniquilar, dar um fim, expurgar, digamos, esse meu item do meu carrinho. Então, destruiu, encerrou a vida dele, matou, enfim, tchau, babau. Beleza? Então, assim que essa nossa mensagem destrutora se configura. Então, temos aqui um objeto que se comunica com outro, executa aqui um método mediante a ocorrência de um evento deflagrador, encerra a vida desse objeto aqui. Então, excluir um item do meu carrinho. É isso que eu estou representando com esse meu diagrama de sequência. Beleza? Ok. Aqui, por fim, temos um outro tipo de mensagem também muito importante de se discutir aqui nesse contexto, que são as autochamadas. Então, as autochamadas, como o próprio nome deixa evidente, é um objeto que está se comunicando com ele mesmo. Sei lá, algum objeto precisa executar algum método relacionado a ele mesmo, sei lá, validar o seu CPF, por exemplo. Então, nós temos aí esse método contido dentro dessa classe que chama esse próprio método. Não está chamando esse método relacionado a outra classe, não. Está validando os seus próprios dados para ver se o dado atribuído a ela é um dado válido ou não. Então, nesse tipo de situação, a mensagem vai partir da linha de vida dela mesma para ela mesma. Então, ela se comunica com si própria, certo? Por isso, autochamada. Então, olha só, aqui na minha classe pessoa física, o meu objeto, o PSFIS1, então eu quero validar o CPF que está associado aqui a esse meu objeto, então eu chamo esse meu método validar CPF, passo aqui um valor aí do tipo long que representa esse meu CPF. E aí vejam aqui que o fluxo dessa mensagem, o direcionamento dela, vai dela para ela mesma. Então, ela se comunica com si própria para poder validar aí um dos dados que está associado a esse seu objeto. Então, o meu objeto PSFIS1, que é uma pessoa física, vai ter uma série de atributos. Quero validar um dos atributos, que no caso seria o CPF. Chama esse método, validar esse CPF, pronto. E aí está contido nessa classe, então ela mesma se comunica com si própria. Beleza? Então, é isso aí o que está sendo representado nessa mensagem de autochamada. Beleza? E aí, pessoal, para não deixar vocês tão cheios de conteúdo, com toda essa coisa teórica, que querendo ou não acaba sendo um pouquinho chata, eu decidi particionar essa aula em dois momentos para que vocês não se percam e não fiquem do outro lado assim, cansados, enfim. Então, vamos dar por aqui, por encerrado, esse nosso encontro. E aí, na próxima semana, eu continuo a discussão abordando sobre o nosso diagrama de sequências, beleza? Adoraria dar continuidade aqui. Estou gostando bastante da discussão. Mas eu vou dar aqui por encerrado, pensando no melhor entendimento, porque as outras coisas serão um pouquinho mais profundas. A gente está vendo aqui, por enquanto, está indo básico. Então, os outros elementos que eu trarei serão um pouquinho mais complexos. Então, vou deixar para discutir isso com vocês um pouquinho mais relaxados, beleza? Então, vou dar por encerrada essa aula. E aí, na semana que vem, a gente retoma essa discussão. Beleza? Ok, então obrigado aí a todos pela atenção. Espero que os assuntos aqui tenham sido esclarecedores e que vocês agora passem a olhar o diagrama de sequências tendo o seguinte entendimento. Ele é embasado no nosso diagrama de casos de uso e é embasado no nosso diagrama de classes. Ou seja, o que eu for representar no meu diagrama de sequência vai ser cada uma das funcionalidades que estão expostas no meu diagrama de casos de uso. Ou seja, vai ser cada um dos meus casos de uso. E
para representar tudo isso, eu vou ter os elementos que fazem parte do meu diagrama de classes, que são as minhas classes. Então, é como se fosse uma mescla do diagrama de casos de uso, do diagrama de classes, só que mostrando como esses elementos, os atores e as classes, se comunicam, trocam mensagens entre si para alcançar um determinado caso de uso, uma determinada funcionalidade. Certo? Então, é isso aí o que a gente discutiu nessa aula, e aí na próxima semana a gente se aprofunda um pouco mais nessa discussão, certo? Então, obrigado aí a todos pela atenção e a gente se vê na próxima semana. Valeu a todos e aproveitem agora sexta-feira. Estão livres aqui da nossa disciplina, O que é beleza? liberdade? A carta de alforria aí para vocês. Então, valeu, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Até, vosso querido